Vamos ler Legulan, a paz seja com todos, da parte de Deus para o Rui e para todos aqueles que temem o seu grande nome, o seu verdadeiro e único nome. Bom, pessoal, eu quero trazer um assunto polêmico. Eu vou ser bem rápido para que a gente possa estudar e detalhar esse texto e esses assuntos. Bom, eu gostaria que você, para começar, abrir sua Bíblia em Bamidbar, que é Números, capítulo 24. A gente vai ler o 17, o 18 e o 19, tá bom? Eu não vou ler em hebraico, vou ler em português mesmo e a gente vai entender junto, porque cada Bíblia tem uma versão diferente. O hebraico é uma versão única, mas as Bíblias mudam, os tradutores, né? Bom, e algumas versões, ela tende a dar ênfase ao JC, né? As pessoas, onde ler, onde visualiza, ela vê JC. É incrível. Mas isto foi o que passaram para elas, e os pastores daquela época são pastores que estão voltados a aprender, a ensinar aquilo que eles aprenderam, né? Fizeram teologia, fizeram estudos profundos, etc., dentro dos padrões religiosos da cristandade, para ver JC em tudo, né? Bom, mas vamos entender um pouco sobre este assunto tão polêmico, que até hoje as pessoas se confundem muito em pensar que ele está falando do JC. Então vamos lá. Em Bamidbar, Números, capítulo 24, do Passuque, que é o versículo 17, diz assim: Eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Um rei, como uma estrela poderosa, surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Veja bem, a primeira parte é que ele está dizendo que não vê para agora, para aquele momento. Nesta época que Balaão, para vocês, ele profetizou isso aqui para Balaque, certo? Foi para um futuro muito distante. Moshe ainda vivia, etc. Israel ainda ia atravessar o rio Jordão para, assim, ganhar Jericó, e etc. Ainda ia passar por muitas coisas. E até chegar essa época do primeiro rei de Israel, né? Esaú, e depois Esaú, Davi. Então, fora isso, até chegar nesse período, ele disse: olha, eu não vejo para aquele momento que ele estava ali profetizando. Ele está dizendo: eu estou vendo para algo muito distante, muito além daquilo que a gente pensa. Não é para aquele momento, não era para aquele momento dele. Ok. Ele vai dizer aqui também que Seir, seus inimigos, igualmente será dominado. Contudo, Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó, sairá o dominador. Ele exterminará todos os que rasteiram em Edom e nas demais cidades. Veja só, de quem Bilã estava se referindo. Nós vamos ver nas profecias de Hashem com a mulher, ele vai falar que nasceria da mulher uma semente que pisaria na cabeça da serpente. A serpente, ela simbolizava a invocação do mal, né? Por isso que hoje ela é taxada como demônio, Satanás, etc, etc. Quando na realidade nós sabemos que Satanás, Hassatan, é um anjo que defende o nome do Eterno e que trabalha para o Eterno. E nada e nem ninguém pode se opor ao Eterno, não é verdade? Então o Eterno ia criar um ser e desse ser fazer ele mesmo guerrear com ele. Isso é uma coisa sem lógica, sem cabimento, um absurdo pensar que alguém pode se opor ao Eterno, ok? Bom, mas nós temos agora aqui que entender quem é este homem que eliminará Edom, que acabará, aniquilará com Edom, que julgará os povos, que será um grande dominador, um rei. Então, com certeza ele não está falando de JC aqui, com certeza, tá bom? Ele fala de outra pessoa, ele está falando de um rei, de uma pessoa que será um dominador de Israel. E onde é que a gente pode encontrar esse denominador comum que vai falar desse dominador de Israel? Nós vamos encontrar ele em Ishayahu, capítulo 11. E é para lá que nós vamos.
ok? Eu vou fechar a Torá, tá vendo? Eu estou com a Torá aqui, né? Vamos fechar a Torá e vamos abrir agora, eu vou abrir a Bíblia judaica e depois a gente vai para a Bíblia hebraica, tá bem? Então vamos para Yeshayahu, capítulo 11, e vamos ver na Bíblia judaica o que é que ele diz. Vamos ver se realmente ele está falando de Jesus. Vamos ver. No entanto, um ramo emergirá do tronco de Ishai, um broto crescerá de suas raízes. O espírito de Adonai repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor a Adonai. Ele será inspirado pelo temor a Hashem. Ele não julgará pelo que seus olhos veem, nem decidirá pelos que seus ouvidos ouvem, mas julgará o empobrecido com justiça, decidirá de modo imparcial pelos humildes da terra. Ele ferirá a terra com a vara de sua boca e matará os ímpios com os sopros de seus lábios. A justiça será o cinto em sua cintura e a fidelidade a faixa em torno dos seus lábios. Ok, de quem ele fala aqui? Ele está falando aqui, no entanto, um ramo emergirá do tronco da Netze, do tronco de Ishai, de Jessé. E o que é tronco? Nós entendemos tronco como quê? Como raiz, como semente, como sêmen, certo? Que sai do tronco, certo? Da célula tronco de Ishai para dentro da esposa de Netzevet, a qual nasceria um rei para Israel. Então ele está dizendo, nascerá um rebento, crescerá as suas raízes, nele o espírito de Adonai repousará. E quem ele está se referindo aqui? Ele está se referindo aqui, amados irmãos, a Davi. Davi, o Melech Davi. O mesmo Davi que Bilã viu anteriormente, há muitas décadas atrás, quando ele vê a Bilã profetizar que sairia de Jacó, certo? Um rei, um cedro que dominará Israel. E foi isso que Davi fez. Davi dominou Israel, julgou com as suas ações, não com o que ele via, mas sim com o conhecimento do Altíssimo. Mas vamos falar do Mashiach futuro, do rebento de Ishai, que sai de Davi, que sai de Davi um rebento que se tornará então o Mashiach futuro esperado por todo Israel até hoje. Certo? Então não é querendo, até porque o JC ele não tem nenhum requisitos dessas profecias que caiba nele. Aqui mesmo já não tem. Quando ele disse que ele veio, ele disse que não veio para julgar. E aqui o nosso Mashiach vem julgar com inteligência, com o sopro de Adonai. Quando o JC veio para morrer. E o Mashiach não vem para morrer. O Mashiach vem para dominar, para fazer Israel crescer, para trabalhar de acordo com a palavra de Kadosh Baruch Hu, e fazer Israel se tornar uma nação sacerdotal, onde será todos os povos da terra guiados por ela. Onde todos os povos da terra serão guiados por ela. Certo? Agora vamos lá. Olha o versículo 6 do capítulo 11 que ele diz. E o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com a criança, o bezerro e o leão jovem e o cordeiro cervado viverão juntos, com uma pequena criança a guiá-los. A vaca e o urso comerão juntos, seus jovens se deitarão juntos, o leão comerá com a paz. Aqui ele está falando que haverá uma paz eminente, tremenda, que até os animais deixarão seu lado animal maligno, e assim de destruição, de defesa própria, de instinto animal para devorar o ser humano, devorar outras presas, e será apaziguado uma paz tão grande que ele brincará, os leopardos andará com o urso, com a ovelha, e ninguém fará mal a ninguém. Mas as pessoas tendem a dizer, não, mas é quando o JC voltar. Não, gente, aqui está dizendo que quando esse Mashiach, o rebento de Ishai, vier, acontecerá isto. E JC, infelizmente, não tem esse requisito. Ele morreu, segundo o próprio Brit Hadashah dele, né? E nem a própria profecia dele ele cumpriu, que foi passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, como ele prometeu passar diante do povo de Israel, né?
Ele prometeu passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, que seria o sinal do servo Jona, né? Mas só que o Jona passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E ele não, ele que disse, ó, vai ser o mesmo sinal, e nem isso ele cumpriu, né? Porque se você for conta direitinho, você vai ver que não dá nem 2 dias e meio. Bom, vamos voltar ao assunto que é interessante. Vou tirar agora aqui a Bíblia judaica e vamos para a Bíblia hebraica, certo? E a Bíblia hebraica, eu quero levar você para a gente continuar sobre essa referência de Mashiach para Mirá, que é Miqueias, capítulo 5, do Passuque 1 em diante. Miqueias, você pode dar uma pausa no vídeo, abrir e depois continuar, tá bom? Vamos lá. E tu, Beit-Lehem, Belém de Efrata, és muito pequena para ser contada entre as milhares de Judá, mas de ti sairá para mim alguém que há de ser o condutor de Israel, cuja origem remontará ao passado distante, ou cuja origem remontará aos passados antigos. Ok? Seria mais viável essa tradução. Ok? Então, vamos lá. Sairá de Beit-Lehem. Beit-Lehem foi muito discutido em uma época, porque houve um homem também chamado Beit-Lehem. Mas nós estamos falando de Ramacon, o local aonde o Mashiach sairia, de Beit-Lehem, a casa do pão, que seria o nome desta cidade, a qual, quem foi que nasceu lá? Não, foi Jesus, não, o Novo Testamento está dizendo que foi, né? Mas vamos lá, quem foi que nasceu lá, que remota a tempos antigos, que traz a liderança do povo? Todo mundo conhece, que foi o Melech Davi. Davi nasceu em Beit-Lehem, ok? Entretanto, ele os entregará aos seus inimigos, pelo tempo que levar a parturiente até dar à luz. Então o resto de seus irmãos retornará com os filhos de Israel. Ele se erguerá e liderará com a força que lhe considerará o Eterno, e com a majestade do nome do Eterno, seu Deus, e habitarão em paz, porque então ele se terá engrandecido até os confins da terra. Então nós estamos falando aqui do descendente de Melech Davi. O descendente. Não estamos falando de Zorobabel, né, que foi um dos descendentes, também foi servo de Hashem, tá bom? Não estamos falando de Ciro, não estamos falando desse tipo de Mashiach, nós estamos falando daquele Mashiach que virá para restaurar a ordem, a decência moral de Israel e levar Israel novamente a ser uma nação sacerdotal diante de todas as nações da terra, onde haverá, sim, a mão do Altíssimo reinando sobre tudo, porque todas as nações pertencem ao Eterno. As nações é que não sabem como agradecer ao Eterno a vida, o pão, a alegria de estar com uma família. As nações não sabem produzir os feitos grandiosos do Eterno. Até porque Hashem não deu às nações os seus feitos. E os preceitos de Kadosh Baruch Hu as nações desconhecem. Então, só quem pode, até então, ensinar esses preceitos somos o povo hebreu, que ensinamos esses feitos a todos que querem realmente ouvir. Ok? Então, vamos lá. E isto assegurará a paz. Se vier o assírio à nossa terra e tentar destruir nossos palácios, levantaremos contra eles 7 pastores e 8 príncipes dentre os nossos, e assolarão a terra da Síria com as suas armas, e a terra de Nimirode com a espada afiada. Ele nos livrará dos assírios, enquanto este vier à nossa terra, enquanto ameaçar nossas fronteiras. Aqui fala de uma parede, certo? De defesa. Uma parede de defesa. 8 príncipes, pastores e etc. São uma parede de defesa de Israel, que se levanta para defender o nome de Kadosh Baruch Hu, e assim colocar, de fato, ordem na casa. E os remanescentes de Jacob, agora começam as promessas de Kadosh Baruch Hu, eu quero que você preste atenção. E os remanescentes de Jacob estará no meio de muitos povos, como orvalho do Eterno, como suaves gotas sobre a erva tena, que não são criadas pelos homens, nem esperadas das mãos dos filhos dos homens. E os remanescentes de Jacob estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre as feras dos bosques, como um filhote de leão entre os rebanhos de ovelhas.
que, ao passar entre elas, produz estragos dos quais ninguém os pode livrar. Então você começa a entender que os descendentes de Jacó estão espalhados entre as nações. Estão espalhados, certo? Foram jogados entre as nações. Aí você vai dizer, poxa, mas Israel, então, quantos israelitas hoje estão em Israel? Quantas tribos hoje estão localizadas dentro de Israel? Você vai ver hoje lá em Israel, será que as 12 tribos estão ali? Não estão, né? Estão espalhados. E o Eterno está trazendo o quê? A contagem das nações, novamente ele volta para restaurar Israel e trazer as tribos novamente a assumir os seus postos. Porque a chegada iminente do verdadeiro Mashiach, não dessa fábula inventada por Roma, essa mentirada toda, certo? Que fez vocês todos acreditar numa mentira e cada um segue segundo o seu coração, com desejos no seu coração de ser profeta, de falar palavras, de dizer que vai acontecer, e são desejos do próprio coração, não tem nada a ver com o espírito de profecia, ok? Então muitas dessas pessoas, elas têm realmente o amor por Kadosh Baruch Hu, tem, mas só que falta uma coisa extraordinária que é conhecimento. E conhecimento é uma base fundamental a qual eles não querem, né? Porque não estudam, não procuram saber a sua linhagem, da onde eles procedem, por que o nome é Silva, por que o nome é Gomes, por que o nome é Duarte, por que o nome é Coelho, da onde veio esse sobrenome, quem é a minha família. Ninguém se interessa para saber por que as pessoas estão voltadas numa forma cristianizada de ver as coisas, e não se importa porque alguém veio e fez tudo por eles. Então, se alguém veio e fez tudo por eles, para que fazer mais nada? Não é verdade? Chega a ser até lógico isso. Mas, na realidade, as pessoas têm que entender que a Kadosh Baruch Hu está fazendo a contagem das nações e está trazendo o seu povo de volta. E veja que muitas pessoas dentro das próprias doutrinas e dessas religiões estão acordando, estão despertando, estão hoje sendo pessoas diferentes, estão querendo a verdade. O próprio espírito dessas pessoas judeu está levantando-se das cinzas, entende? Estão se levantando. Então as pessoas agora podem dizer assim, poxa, Kadosh Baruch Hu, agora eu entendo que nossos pais herdaram somente mentiras, coisas vãs que não aproveitam. E vamos continuar a leitura para a gente terminar, tá bom? Que diz assim, no versículo 9, no Passuque 9, diz, naquele dia, quer dizer, no Harat Erayamim, no finais dos tempos, diz o Eterno, retirarei do meio de ti teus cavalos, destruirei teus carros, eliminarei tuas cidades fortificadas, e derrubarei tuas fortalezas, eliminarei de tuas mãos as feitiçarias, e não mais haverá adivinhos em teu meio. Então os adivinhos, cuidado, tenham cuidado aí, tá bom, com feitiçaria, adivinhação, essas coisas não provém de Kadosh Baruch Hu, não provém do Eterno, certo? Se você que acredita nessas coisas achar que isso vem do Eterno, você está muito enganado. Isso não provém do Eterno. Isso é engano do próprio coração dessa pessoa que procura ver o futuro em astros e estrelas, que procura ver o futuro em espíritos que o Eterno deixou claro e dito em Números, em Levítico, para que não fosse atrás dessas pessoas. Então as pessoas hoje precisam entender a vontade do Eterno. Muita gente só quer a sua própria vontade, mas a vontade do Eterno é a que prevalece. Então não adianta, você muitas vezes pede uma coisa ao Eterno e depois vem outra. Aí você, mas não era isso que eu queria. Lógico, porque o que você quer não importa para o Eterno. O que importa é o que o Eterno quer para você. Enquanto você não perceber isso, então você está num redemoinho sem volta. Você vai toda vez querer sair, mas não pode. Porque o seu desejo é que lhe comanda, não o desejo do Eterno. Enquanto isso, o desejo do Eterno sempre, sempre será revelado a você, mesmo que você não queira. Tá certo? Então o Eterno nunca volta vazio, principalmente a sua vontade. Então o versículo 12 diz assim, destruirei tuas imagens esculpidas e teus pilares idólatras, e não adorarás mais a obra de tuas mãos. Então se preparem. Ele está dizendo para os finais do tempo, ele irá destruir todas essas coisas, essas imagens de escultura, essas idolatrias banais. Ou você acha que o JC não é mais um bezerro de ouro? É mais um bezerro de ouro. Só precisa acordar. Não houve essa morte fenomenal
e todo mundo só vai ao Pai para poder. Que conversa fiada, você é aquele que semeia você mesmo, que intermedia, faz o seu intermédio entre você e Deus, é você mesmo. Não existe um intermediador entre você e Deus, certo? Eu posso até orar por você, posso até pedir por você, foi isso que Moshe Mavino fez, orou pelo povo, intercedeu pelo povo, certo? Foi realmente aquele homem que teve que fazer isso, porque o povo era embrutecido, ignorante, não sabia de nada, ok? Então, havia uma necessidade de alguém intermediar, de alguém orar, interceder. Mas hoje não, porque a aliança que Kadosh Baruch Hu fez, as duas alianças para Beit Yehudá, foi impermear a Torá na cabeça de cada um, e todo mundo saberia quem era ele. E será que você não sabe quem é Kadosh Baruch Hu? Sabe, mas você está preso numa fantasia em acreditar que um homem podia ter sido Deus. Bom, mas não é culpa sua. Na verdade, não é culpa sua. Só é você abrir a mente e tentar entender. Vamos lá. E no capítulo 14, para acabar, 13 e 14 diz assim: E desenrasarei tuas cheiras e destruirei teus inimigos. Então, com ira e cólera, exercerei vingança contra as nações que não souberam me escutar. Mas os rabinos estão falando, os roxos estão falando, os chaliais estão levando a palavra, porque somos emissários, certo? Ungidos emissários para levar a mensagem de Kadosh Baruch Hu para vocês. Então, ele está dizendo, exercerei a vingança entre as nações que não souberam me escutar. Pessoal, chegou a hora, pessoal. Vocês precisam despertar desse sono profundo de Roma. Roma colocou um veneno terrível e as pessoas cada dia mais se embriagam com o cântico da sereia. Nem tudo que reluz é ouro. A palavra de Kadosh Baruch Hu é muito diferente dessas que são pregadas por aí. Então, deixo para você essa mensagem com todo carinho. Estudem, abra a Bíblia em Mirá, capítulo 5, leia todo, que é Miqueias, capítulo 5, leia todo, e ande de acordo com a vontade do seu Deus, tá bom? Pense nisso, sejam felizes, em nome de Kadosh Baruch Hu. Aqui quem vos fala é Wilson, né? Sou Shaliar, da Beit Hamtzivá, aqui em Pojuca, Pernambuco, a qual nós levamos a mensagem. Hoje eu estou nesse cenário aqui, que é o meu terraço, e então, como está mais cedo, então você vai ver som de cachorro, latido de cachorro, né? Grito de criança, moto, música. Então hoje está mais cedo, eu estou fazendo mais cedo hoje porque, como eu venho acordando muito de madrugada, minha mente está um pouco cansada e eu preciso descansar mais um pouco para poder trabalhar no outro dia, que meu trabalho é um trabalho com computadores, né? Com coisas muito profundas, muito pesadas. Então, eu te agradeço por escutar e peço que você estude bastante. Tire todas as suas dúvidas, meus amigos, certo? Aqui em cima vai estar o nosso telefone. Então, pensa, ligue, a gente conversa, a gente explica a você. E qualquer coisa eu encaminho diretamente ao Rabino, e o Rabino vai conversar com você, tá bom? Shalom Aleichem Lekulam, Lehitraot.